Olá, chaminhos! Sejam bem-vindos ao Ciência em Sintonia. Nessa aula de hoje, nós teremos uma sequência de vídeos, tá certo? Da parte de hidrostática. Nos acompanhe e veja como a pressão age sobre o corpo. Então, moçada, o que seria pressão? Pressão é aquela grandeza física, tá? Definido por uma força aplicada em uma área qualquer. Agora, essa força aplicada é de qualquer forma? Não. Essa força aplicada, ela tem que ser perpendicular à nossa área, tá certo? Então, a partir do momento que você tem uma força perpendicular à área, a gente define essa grandeza física que nós chamamos de pressão. Então, pressão seria fisicamente a ação de uma força que é o quê? Perpendicular, ou seja, normal, à nossa área de atuação. Ô Márcio, me diz uma coisa, é correto eu afirmar que quanto menor a área, maior será a ação dessa pressão? Com certeza. Então nós temos quanto menor a nossa área, maior será o que, turma? A nossa pressão, tá certo? Então vejamos bem aqui essa outra figura, turma. Aqui nós temos um blocozinho, tá certo? Esse blocozinho está mergulhado em um líquido sobre ação de 4 forças, que eu quero que vocês percebam. A força F1, a força F4, a força F2 e a força F3. Qual dessas 4 forças realmente classifica a pressão sobre esse corpo, tá certo? Basta você olhar que a força F2 e a força F3 são vetores saindo desse corpo, portanto não vão exercer pressão. Já a força F1 e a força F4 são forças chegando nesse corpo. Agora, qual das duas forças são perpendiculares à nossa área? Vocês vão notar que a única força que é perpendicular à nossa área é a nossa força F1, gente, tá? Ela está formando aqui um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, somente daí nós podemos afirmar que essa força sendo perpendicular à área, ela está exercendo uma pressão, tá certo? Bom, vamos ver agora um pouquinho como é que essa pressão ela vai agir sobre um líquido qualquer. Então, moçada, vejamos aqui como é que acontece a pressão exercida no líquido, tá? Nós temos aqui um corpo, esse corpo está totalmente mergulhado em um líquido qualquer, tá certo? E sobre esse corpo nós temos a atuação, tá certo? Da nossa força. Que força é essa, professor? A força-peso, tá certo? Além da força-peso, nós teremos a força o quê? Normal, ok? E aí, professor, o que acontece? Bom, se nós considerarmos esse líquido em equilíbrio, na verdade, tá certo? Podemos dizer que essa resultante é zero e a nossa normal tem intensidade igual a força-peso. Ou seja, a única força, né, que nós temos atuando realmente sobre esse corpo, né, mas no sentido para baixo, seria a nossa força-peso, ok? Bom, então a partir do momento que nós temos aí a nossa força-peso, vamos determinar a pressão hidrostática em um ponto qualquer. Essa pressão hidrostática ela é chamada de pressão no líquido, tá bom? Ou também chamada de pressão da coluna que um líquido exerce. Então, essa pressão hidrostática ou essa pressão da coluna de líquido, ela seria quem? Ela seria a força que nós temos, que seria a força do seu próprio peso, dividido por quem? Pela nossa área, tá certo? A nossa área aí nós chamamos de área S, tá bom? A área da secção vamos chamar de área S. Então, o que nós vamos fazer aqui? Observe bem. Nós classificamos aqui essa área, tá certo? De S, que seria a nossa área da secção, e a nossa massa sendo o produto da densidade multiplicada por quem? Pelo volume, tá certo? A gente sabe que a densidade é igual a massa sobre o volume, então, portanto, essa massa seria a densidade multiplicada pelo volume. Mas quem seria o volume desse corpo? O volume desse corpo seria a nossa área S multiplicado pela altura H. Então, o que acontece, tá? Nós temos que essa altura H seria a profundidade, ok? E nós cancelamos aqui, ó, o nosso S, ou seja, nós vamos cancelar nossas duas áreas aqui. Nós chegamos à seguinte conclusão, que a pressão hidrostática
também chamada de pressão da coluna de líquido, é o produto da densidade do líquido, né? Pelo H, que seria a profundidade, e o G seria a nossa gravidade. Então, nós temos que essa pressão hidrostática depende de quem? Depende do líquido que você está trabalhando, ou seja, depende da densidade desse líquido, depende da altura da coluna de líquido, e vai depender de nossa gravidade, ou seja, do campo gravitacional onde se encontra o corpo, tá certo? Lembrando que essa pressão hidrostática, ela não depende de quem? Da área, tá bom, gente? Ela não depende da nossa área da secção transversal, tá certo? Então, observe, gente, que de uma maneira bem diferente, a pressão hidrostática ou a pressão da coluna de líquido não depende da área do recipiente. Tá certo, galera? Então, moçada, essa foi a nossa pequena introdução à hidrostática. Acompanhe os demais vídeos no nosso canal. Até a próxima!